Olá pessoal! Neste vídeo vou falar um pouco sobre como iniciar a sua introdução, apresentando o contexto geral da sua pesquisa. Vocês sabem muito bem que é muito importante causar uma boa impressão. Então, vamos juntos? No início da sua introdução, o contexto geral deverá ser apresentado. Será a parte inicial do seu funil ou do seu triângulo invertido. Vamos ver essa figura que eu preparei para vocês? Primeiramente, numa introdução, você apresentará o contexto do seu trabalho, tema deste vídeo. Após isso, você partirá de uma contextualização mais geral para a identificação de um nicho de pesquisa mais específico. E, finalmente, irá apresentar a sua proposta e os objetivos do seu estudo. O contexto apresentado deverá causar interesse do seu público, deverá motivar os leitores, demonstrando a importância do seu tema. Portanto, capriche na apresentação do contexto geral da sua pesquisa. O contexto trará o background, o pano de fundo da sua pesquisa, do seu estudo, mas tome cuidado para não incluir aspectos pouco relevantes no pano de fundo do seu estudo. Pense que o seu contexto deve ser relevante para que o leitor seja introduzido ao tema. Então, cuidado para não viajar demais na maionese. É muito comum trabalhos que, por exemplo, retornam excessivamente no tempo para explicar o contexto do estudo. Um exemplo, para falar das regiões metropolitanas brasileiras, você não precisa falar, no seu contexto, do surgimento das primeiras cidades no Brasil, ou então do surgimento das primeiras cidades no mundo. Você não tem que voltar tanto no tempo para apresentar esse tipo de contexto. Neste caso, basta você iniciar o seu contexto expondo ideias sobre a formação das primeiras regiões metropolitanas no Brasil, na década de 70, ressaltando as suas características de crescimento demográfico e urbano. Para fazer um bom contexto no início de uma introdução e estabelecer o escopo do seu trabalho, pense em responder as seguintes perguntas: o que, quando, onde e por quê? Que quantidade de coisa, hein? Mas é muito simples. Vamos pensar no mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. O que? Regiões metropolitanas. Onde? Em áreas que concentram boa parte da população do país, no Sudeste e em outras partes do Brasil. Como? Devido à concentração econômica e populacional, tendo em vista os investimentos e os fluxos migratórios, surgiram grandes regiões metropolitanas. Em porquê? Podemos citar o crescimento industrial e econômico nas RMs e, por outro lado, a falta de oportunidades e de políticas públicas adequadas em cidades de menor porte no interior do país. Temos aí um bom exemplo de contexto. Se o seu campo do conhecimento não tem nada a ver com geografia, se você é do direito, da engenharia, da administração, eu não tenho culpa de vocês não terem escolhido fazer geografia. Evite tratar de conceitos muito específicos no contexto do trabalho. Geralmente, esse tipo de conceito vem ao longo do texto. Considere amarrar o contexto do estudo no tempo. Utilize frases como nos últimos 10 anos, desde o início dos anos 90. Você também poderá amarrar o seu contexto no espaço, oferecendo algumas informações sobre localização geográfica, ou mesmo amarrar o seu contexto dentro de algum campo de pesquisa mais específico. Inicie o seu contexto exibindo a situação atual. O que nós temos? Um exemplo. Em um trabalho sobre desmatamento na Amazônia, a situação atual é a seguinte: houve uma redução geral nos níveis de desmatamento na Amazônia após 2004, sobretudo por causa de políticas de monitoramento e controle. Entretanto, os níveis de desmatamento ainda são perigosos, sujeitos a variações na disponibilidade de crédito e no preço da carne ou da soja. Vejam bem, este trecho seria parte de um contexto geral para que, nos próximos parágrafos, eu possa afunilar para a minha situação, para o meu nicho de pesquisa, especificamente, e, mais adiante, demonstrar os objetivos do meu trabalho.
Bom, espero que estes exemplos tenham sido de grande valia. Agora você pode exercitar pensando em algo mais relacionado à sua área ou ao seu interesse de pesquisa. Até mais, pessoal!